Enquanto tudo está indo bem na nossa vida, enquanto tudo está fluindo, prosperidade, abundância, enquanto está tudo certo, a gente se lembra de Deus, né? Só que no sofrimento, sabe o que acontece? A gente esquece das promessas. Nós esquecemos de quem Deus verdadeiramente é. Você sabia que na Bíblia tem mais de 8.000 promessas feitas por Deus ao seu povo? Essas promessas estão espalhadas pelo Velho e Novo Testamento e foram feitas por aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que fala. E para a gente receber essas promessas, Deus pede algo em troca, tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil e complexo para nós humanos, que é crer, acreditar e confiar em quem Ele é. A nossa maior promessa é a salvação, a vida eterna ao lado de Jesus e nosso Pai Celestial. Mas há muitas promessas reservadas para nós, aqui nesse mundo, que ainda não aproveitamos. Você sabe por quê? Quem nos lembra dessas promessas é o Espírito Santo. E paramos de buscá-lo mediante tantas lutas que nós passamos no decorrer dessa vida. E no sofrimento, esquecemos facilmente do que Ele prometeu. Esses dias atrás eu falei sobre o que Jesus havia adiantado em várias passagens aos seus discípulos, que após 3 dias Ele ressuscitaria. E naquela dor da perda do mestre, em meio à frustração de pensar que tudo acabaria ali com a crucificação e morte do Senhor, eles esqueceram do que Ele prometeu, que Ele voltaria ressuscitado, vencendo a morte e trazendo vida eterna a todos nós. Eu me recordo inclusive da passagem que fala de 2 discípulos que caminhavam a caminho de Emaús, achando inclusive que tudo havia terminado ali após a morte de Jesus. E no sofrimento, mais uma vez, esqueceram da promessa de Jesus. E a caminho de Emaús, um estranho se aproxima deles e começa a explicar o que diziam as escrituras a respeito de Jesus. E convidam aquele homem para jantar. E durante a refeição, ao partir do pão, os olhos deles são abertos. E então reconhecem que aquele desconhecido, aquele homem, era o próprio Jesus. Enquanto Jesus falava, eles diziam que sentiam um coração como que arder em brasa com as suas palavras. Andaram com Jesus e não reconheceram Jesus. Na tristeza, infelizmente, não reconheceram Jesus, caminharam o tempo todo com eles. Exatamente o que acontece na minha vida e na sua. E o que tornou possível reconhecerem que aquele era o Senhor foi o convite que fizeram a Ele, que deve ser hoje o nosso convite. Fica conosco. Jesus, fica conosco. Convide Jesus para estar contigo, principalmente nesse momento de dor, porque vai ser exatamente nessa hora que os ataques do inimigo virão, dizendo que você está sozinho, que ninguém te ama, inclusive Deus, que você merece passar por tudo o que está passando e que seria muito melhor você acabar com todo esse sofrimento. Ele vai soprar nos seus ouvidos, dizendo que não vale mais a pena viver. Mas não acredite. Deus tem um propósito muito maior e melhor para a sua vida. Lembra das milhares de promessas que citei no início da mensagem? Elas são para você, para mim, para o povo de Deus. E muitas vezes que nos portamos como esses discípulos. Quando chega a situação difícil, nós acreditamos que chegou ao fim, ponto final. E Deus diz: prossiga, não pare. Eu te fiz para ser um vencedor, mais que vencedor. E o próprio Jesus já havia nos alertado que nesse mundo nós teríamos aflições. Estamos no território do inimigo, com a vantagem dele conhecer também o seu inimigo, porque ele nos conhece muito. Ele sabe de todas as nossas fraquezas e armas ciladas a todo instante, a todo momento, na certeza de que nós vamos cair. E sozinhos, realmente, já teríamos sucumbido. Teríamos sido destruídos por esse adversário que é muito mais poderoso que nós. Mas quem disse que essa luta é nossa? 2 Crônicas 20:15 diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa luta não é sua, é de Deus. O peso da luta sobre os seus ombros
está esgotando todas as suas forças, eu sei. Não há mais disposição, nem mesmo de continuar de pé, eu sei. Então reconheça que somente Deus tem um poder suficiente para derrubar qualquer inimigo, vencer qualquer batalha. Ele jamais perde o controle e ele pode agir a seu favor. E a sua principal arma é a oração, a entrega, a obediência. Tiago 4:7, submeta-se a Deus, resista ao diabo, resista ao pecado. E tudo que ele tem tentado colocar na sua mente, atingir o seu coração, contaminar seu espírito com mentiras, e confie no Senhor. Não tente resolver do seu jeito, não vai dar certo. Permita que Deus mostre todo o seu poder e livramento. As mais de 8.000 promessas estão disponíveis para aqueles que creem. E quando enxergamos com clareza que Jesus caminha a todo momento conosco, cada vez que ele fala conosco, assim como aqueles discípulos, o nosso coração vai arder em brasas e permitiremos que ele ceie conosco. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus quer um relacionamento íntimo, pessoal contigo. Não permita que o sofrimento te faça esquecer de tudo que o nosso Pai Celestial, Criador de tudo o que existe, te prometeu. Esse sofrimento vai passar. E quanto mais intensa a dor, maior a graça derramada. E essa graça é derramada para aqueles que perseveram e terão muita história para contar, muito testemunho para levar para outras vidas que também estão sedentas pelo Senhor. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe sua vida. Não esqueça, em Jesus você é mais que vencedor.